com essa base um pouco mais aberta, a gente evita esses pequenos passos que a gente faz antes de sair com a definição, né? Você está ali com a base aberta, percebeu que o levantador vai para trás, você parte com a perna de dentro. Então, eu estou indo para a esquerda, eu parto com o pé direito por cima já chutando. Porque aí, muitas das vezes, a gente vem conseguindo chegar nessas bolas mesmo com passear. E aí o central chega ocupando o espaço. Ele vem chegando e se juntando à base. Então, a maior mudança que a gente fez foi introduzir esse novo jeito, né, de bloquear, principalmente com os centrais. E a gente trabalha ajustando. E aí você pode ajustar de acordo com a chamada do central, você pode ajustar de acordo com o passe, e ali é a estratégia do treinador. Isso aí cada um vai montar a sua. Mas a gente está sempre ajustando, meio metro para cá, meio metro para lá, para estar servindo no passear, nós somos goleiro. Ou em algum momento, no final de set, por exemplo, nada impede de você fazer uma opção e queimar os bagos do lado de lá. Mas em algum momento. Eu não sou da filosofia minha, não é opção o tempo inteiro, mas que ela é importante em algum momento, principalmente no final do set, onde você já tem mais algumas informações do adversário, que você já cruzou com o estudo que você já fez. Ah, galera, nessa hora aí, queima, e aí vamos queimar. Ou vamos fazer opção, igual o Renan estava falando, opção 1, opção 2, opção 3, que é abandona um lado, corre todo mundo para o outro. Né? Então, isso tem que ser feito. Talvez na base ainda não. Né? Então, a gente joga ali mais estruturado, né? Se preocupando em chegar bem, principalmente nas bolas mais altas, que é essa que a gente tem que estar com a mãozinha certa. E a base, a gente vem trabalhando, eu cobro muito a questão da leitura da base. Porque os centrais, eu acho que a gente evoluiu assim. Nós estamos anos-luz, né, com os centrais. Desde a época do Gustavão, né, que ele já tinha uma leitura muito boa e ele dominava o pedaço dele ali, né, que a gente fez essa grande revolução dos centrais brasileiros. Acho que a gente tem uma qualidade muito boa dos centrais, ao contrário das bases. Eu não acredito que a gente tenha evoluído tanto assim no bloqueio de base. Então a gente não faz uma leitura boa, porque a gente acha que isso é coisa de central, e aí você acaba fechando na hora que você não precisa, fica longe da tua bola, chega atrasado e joga o braço. Então você não tem equilíbrio para fazer isso. Né? Então a base para mim é equilíbrio. O Jorjão lá atrás fazia comigo, e eu, de certa forma, adapto e faço com esses caras, entrada de braço. A base tem que ter uma entrada de braço muito boa. Então a gente usa, sim, elásticozinho lá na antena. O Jorjão tinha até um adaptador que ele fazia elástico em duas situações, que você era obrigado a entrar por baixo, a entrar por cima. Aí é óbvio que é um treino sem bloqueio, sem bola, né? Mais de entrada de braço, de equilíbrio. Mas para mim, base é isso. É uma boa leitura, cara. O central tá vindo na minha direção, tem pipe, eu preciso ajudar, o passe tá bom. Não preciso nada disso. Então eu vou pensar no meu, cara. Eu acho que o central aí eu vejo isso, os centrais organizando ali a estratégia de uma forma muito bacana. Então, eu acho que o jogo é por aí. É uma boa base, com entrada de braço, né, tirando o espaço do atacante, protegendo uma linha bem feita. Eu não gosto desse negócio de mão. Ou é para mim bloqueio, ou é um, ou é dois. Entendeu? Ou eu fecho o corredor, ou eu abro o corredor, cara. Não tem esse negócio do meio termo. Ah, é mão. Mão por quê? Não, porque eu vou deixar uma mão da antena. Não tem isso. Então, a leitura boa da base, o que a gente vem trabalhando é, cara, eu paro na bola. A bola encurtou, eu paro com a mão esquerda na bola. E eu fico parado ali. A minha base é essa. A bola chega na antena, aí eu chego na antena. Se a marcação é essa. Entendeu? A bola grudou na rede, vou na bola. Então, esse trabalho de
ajuste e de interpretação é que eu acho que os nossos ponteiros, e eu estou falando aí até do Wallace, do Lucarelli, eles, na minha opinião, eles não evoluíram. Eles bloqueiam porque eles saltam muito, e às vezes tiram o espaço dos caras. O Wallace, por exemplo, trabalhei com ele nos últimos 2 anos. O desafio é esse: o Wallace enfia a mão no cara lá e busca a bola lá. Entendeu? Eu acho que a gente poderia evoluir bastante nas bases com esse trabalho, principalmente de leitura. O Chico dos Santos, né, tinha uns treinos sensacionais. A gente fazia, durante todo esse ciclo olímpico de 4 anos, a sequência do treinamento do Bernardo era: você fazia o aquecimento normal, 2 a 2, o treino da tarde, por exemplo, né, que a gente saltava. De manhã a gente não saltava. A gente fazia o aquecimento, 2 a 2 e tal, saque. Todo mundo ia para o saque. Saía do saque, todo mundo para o bloqueio. E aí o Chico, alguns treinamentos não tinham ataque. Ele criava essas situações com a puxada do central ou com o passe e o balé. Né? Acaba sendo um balé, porque você vai se ajustando de acordo com o que você está vendo do lado de lá. E, óbvio, também com alguma orientação tática que ele passava. Ó, galera, vamos fechar mais a rede para cá, ou a 4 fecha mais, ou a 2 fecha mais, de acordo com o adversário que ele estava imaginando lá, né? Então, ele criava essas estratégias. Ok? Não sobrou mais nada, né? O que mais? Eu queria falar agora, bom, eu dei uma pincelada aí em quase todos os fundamentos, e eu queria falar um pouco agora sobre o ritmo de treinamento. Né? Eu sou aí um grande fã da forma do Bernardo de trabalhar, que é esse ritmo um pouco mais puxado. Eu me defino da seguinte forma, como treinador. Meu perfil é muito mais parecido com o do Zé Roberto, ou pelo menos eu gostaria que fosse, no sentido de conversar, entender. Não que o Bernardo não faça isso, né? Mas faz de um jeito diferente. Mas eu me identifico mais com o estilo do Zé Roberto, adoro o estilo do Zé Roberto, de falar, de conversar, de entender, o entendimento e tal. E gosto muito do ritmo do treinamento do Bernardo. Que é um treino mais intenso, com a bola mais tempo no ar, fala-se menos e bola no ar. Bola no ar, por quê? Porque faz com que você pense com a bola no ar. E eu acho que isso, no voleibol, é sensacional. E é um grande pulo do gato. Porque, por exemplo, na Itália, na Europa, principalmente na Itália, né? Estamos falando da Itália, mas sem dúvida, a Itália, porque eu já joguei lá e morei 4 anos e sei que o voleibol lá é assim. A Rússia eu não sei como é que é. E os outros países lá, França e tal, eu acho que talvez sejam, né, mais, nesse sentido, mais uma escola europeia, que é a escola da pontuação. Eles só treinam se tiver placar. Então é joguinho, tempo inteiro, que vale o time titular contra o time de reserva, ou mistura, pode inventar do jeito que você quiser. E tem placar o tempo inteiro, placar o tempo inteiro. Se você tirar o placar do treino da Itália, os caras ficam putos, acham que você é uma porcaria, que você é um técnico horrível. Eu já passei 4 anos com o Bernardo, eu acho que eu nunca fiz nada de placar com ele. O treino do Renan tem placar. O Renan faz essa mistura. O Renan já trabalhou lá, jogou lá, e ele conseguiu fazer uma mescla, né, desse treino que tem ponto, um contra o outro, agora três ralis aqui, para fazer um ponto tem que fazer 3 rodadas, essas coisas assim. O Bernardo não, o Bernardo já cara, caiu a bola, já tem outra, caiu uma bola, já tem outra, já cria uma opção. O cara errou, ele não dá a oportunidade do cara pensar no erro, aí ele já constrói o acerto na cabeça do cara. Então, isso eu acho que é sensacional. A gente consegue construir esse ritmo para fazer o quê? Com o cara pensar. É óbvio que você, poxa, está fazendo isso com um garoto de 18 anos, é completamente diferente de você treinar uma equipe adulta, com a qualidade que a gente tinha no adulto. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, a gente toma. Então, na seleção juvenil,
A gente tem esse cuidado, essa mistura, esse tempo que, principalmente no começo, para construir tudo isso. Mas sempre que você puder montar um treinamento onde o cara consiga pensar com a bola no ar, eu acho que você vai estar indo na direção certa. Os treinos do Tabachi, por exemplo, dificilmente você faz uma ação só. Normalmente, defesa, tem um domínio, você defesa, troca a bola com o outro, um levanta a bola do outro, você é obrigado sempre a estar se posicionando, se encaixando atrás da bola, ocupando um novo espaço, porque é o jogo de vôlei, é esse. Então, eu tenho essa forma de ser, gosto desse treino, a gente consegue dar ritmo nele, você consegue construir, fazer a construção, né? Mas, repetindo, tem que tomar cuidado com a faixa etária que você está. Se você fizer uma acelerada aí, uma correria do caramba, daqui a pouco o seu treino vai ser só erro. Então, deixar e fazer essa construção aos poucos, né? Começa com a movimentação sem bloqueio. Aí você está treinando a defesa. A bola no ar. O objetivo é manter a bola no ar, não é fazer ponto. Manter a bola no ar. Pum, 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 bola no ar. O outro levanta, o outro vem, ataca, diagonal. A defesa roda, você vai construindo. Aí você bota o bloqueio simples. Né? Aí o bloqueio simples entra, você começa a encaixar a defesa. Não, agora o bloqueio simples, você pode deixar um. Né? Vai ajustando. Você monta a estratégia do jeito que você quiser, mas você vai construindo. E em algum momento, a gente está falando de seleção brasileira, né? Está falando de um time, garotos aí que tem uma qualidade melhor. E mais perto da competição, eu gosto de botar, sim, esses desafios. Cara, olha só, se você não rodar 3 agora, 0. E se você não rodar, você vai ficar aí até rodar. Então, criar esses desafios com os garotos, em algum momento, óbvio, no final da temporada de treino, lá no segundo mês, lá dentro, eu acho que é legal, porque você já começa a colocá-lo numa situação de estresse, né? A gente, por exemplo, nesses 4 anos, a nossa opção de fazer amistosos era contra a Argentina, né? E, cara, durante um período, esses caras estavam ganhando da gente. Ganharam aí vários. E se a gente não tomar cuidado, vão continuar ganhando ainda. Mas a gente já melhorou muito, já passou, na minha opinião, a gente já está um pouco mais à frente deles. Por quê? Porque eles têm essa malandragem, cara. Eles botam a bola em jogo. Eles não perdem a bola. A gente quer definir, às vezes, e comete um erro. Eles não. Eles botam a bola lá, matam um, corre todo mundo pro outro lado. Esse é o jogo do argentino, né? E a gente também, aos poucos, foi começando a aprender a jogar contra eles. Mas, por exemplo, no Campeonato Mundial, agora ano passado, né? Nós tivemos a oportunidade de ir para a República Tcheca. E foi uma experiência alucinante, muito boa. Primeiro porque de 12, né? Acho que foram 12, a gente não podia levar, acho que mais de 12 no Mundial. Talvez sim. A categoria de base, acho que são 14, não, são 12. E tinham garotos ali, cara, que nunca tinham pego avião grande, só avião pequeno. Nunca tinham saído da América do Sul. E isso é uma barreira, né, que a gente precisou vencer. E quando nós chegamos na República Tcheca, o time da República Tcheca foi muito bem no europeu, são garotos grandes e são garotos abusados. Gritam na cara e fazem uma intimidação terrível, ao ponto de quase a gente perder a cabeça. E chegar cá, ó, para, porque senão vai dar merda aqui. E foi ótimo. Foi ótimo. A gente saiu dali muito melhor do que a gente entrou, porque os caras desafiaram a gente num ponto. E, cara, hoje a gente teve que se reinventar. Então, são um pouco esses os aspectos que eu queria compartilhar com todos vocês. A gente está aí agora aguardando, né, todo esse momento, as definições que serão feitas. A gente não sabe muito o que vai acontecer com o sul-americano, talvez seja sul-americano e mundial ao mesmo tempo, sei lá como é que a gente vai conseguir fazer isso. Uma outra coisa que eu conversei muito com a Júlia, e lá atrás o Rubinho também tinha
tinha conversado isso com ele um pouco, era a possibilidade de fazer um calendário diferente para a seleção, principalmente juvenil. Eu não sei se o Magu topa, não sei se vai ser o caso da 19 também. Tinha um impedimento enorme, burocrático, com relação ao seguro dos atletas, mas a gente pensou fazer blocos. E assim, construir, por exemplo, 20 dias de treino, primeiro bloco de treinamento, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo padrão, aí liberava para o clube. Nesse intervalo, fazia-se alguma Copa ou fazia-se algum campeonato regional, né? Porque nessa faixa etária aí você tem Copa Rio, Copa São Paulo, Copa Paraná, Copa Cidade Maravilhosa, tem uma série de Copas, né? Então, a gente poderia fazer blocos de 15, 20 dias de treino e depois liberava para o clube jogar. Voltava mais 15, depois mais jogo. Então, a gente aumentava a quantidade de jogos desses garotos durante a preparação da seleção brasileira. É um calendário que ele é bastante desafiador, porque tem toda uma questão de logística que a gente vai ter que fazer. Eu aqui talvez esteja antecipando algo que às vezes talvez a gente nem consiga fazer, mas existe da nossa parte aqui um desejo, né, de sincronizar a seleção brasileira com os campeonatos regionais para que a gente faça os garotos jogar mais e manter uma qualidade de treino. Agora, com essa nosso formato aí, que a gente nem sabe como é que vai ser o calendário, talvez possa ser ou uma oportunidade ou vai ser impossível. Então, estou conversando muito com a Júlia sobre isso. Assim que tiver alguma situação bem mais definida, eu acho que a gente deveria sentar com os clubes, os principais jogadores, né, os principais clubes, e tentar fazer um bem bolado, sabe? Eu acho que a gente ganharia muito isso. Já que a gente não pode ir para o exterior mais, fazer excursões lá fora, cara, vamos fazer aqui. Uma outra coisa que a gente pensou, aproveitar as pré-temporadas dos campeonatos, principalmente o Paulista, né, de alguma forma fazer ali amistosos. Isso acontece em agosto, nosso campeonato, a gente começa a chegar num momento meio competitivo, agosto, setembro, e é um momento que os times de São Paulo podem jogar. Então a gente faria amistoso, a gente fez alguns aqui na época com o Botafogo, o próprio Sesc, o Minas veio aqui em algum momento. Então, assim, a gente está se reinventando, né? A gente não pode ir para a Europa, a gente joga aqui dentro. E acho que jogar contra equipes adultas vão dando um pouco de casca para esses garotos. Então, nosso grande desafio, assim como o Renan apresentou aí o panorama total do voleibol, o nosso grande desafio é fazer com que essa base jogue mais. Qualquer Copa, qualquer jogo, qualquer situação que ele esteja emocionalmente envolvido, decidindo alguma coisa, a gente acredita que é muito importante para esse garoto, né? O período que a gente fazia, eu, por exemplo, na minha seleção brasileira juvenil, sei lá, acho que fez 5 meses trancado em algum centro de exército desse, ou era Cefam, ou era. Eu nem lembro onde que eu fiquei mais, eu sei que era na época a gente não tinha todo esse conforto que essa Saquarema, a gente treinava muito, mas era um outro tempo, né? Outro momento, e não sei se isso seja o melhor para a gente agora, não. O melhor, na minha opinião, é aumentar a quantidade de jogos. Tá bom? Então, assim, Júlia, eu acho que você podia aí, de repente, ajudar a fazer Não, algumas vamos lá para as perguntas. perguntas, que tem algumas, tá? Mais ou menos no mesmo tópico, eu vou juntar aqui, e aí você responde as duas juntas, tá? Vamos lá. Os atletas da Sub-21 têm chegado com muitos erros de execução de fundamentos? E qual o fundamento que tem dado mais trabalho? Calma. E aí a outra pergunta que eu acho que mais ou menos se encaixa aí, até que idade você acredita que pode e se consegue ser feito correções de gestos na formação do atleta? Olha, eu vou falar assim. A gente acha que os atletas poderiam chegar fisicamente um pouquinho melhor, não na questão da preparação física, mas na questão da nutrição. A gente recebe atletas ali magros, e o que eles nos relatam é que eles não comem. Nos clubes, eles não têm a quantidade de comida que eles gostariam de ter, acreditem se quiser. Então, a gente chega ali e a gente tem, durante o período da seleção,
atleta que ganha 5, 6 quilos, porque, né, Saquarema é uma benção a comida, né? Um fundamento que a gente tem sofrido um pouco é a questão da recepção. Nosso maior desafio, acho, hoje é encontrar esse equilíbrio entre saque flutuado e o saque salto, né? O saque viagem. Porque muitos jovens não querem passar de toque, insistem em fazer a manchete, ainda não tem a técnica. Eu acho que a gente tem que voltar, né? Essa questão do X, da cruz, ele dá uma capacidade para o cara de mobilidade, que para passar de manchete, cara, tem que ter uma perna maravilhosa. Não só um braço, uma perna maravilhosa. Então, se a gente voltar um pouco, né, lá com o infantil, no mirim, fazer esses trabalhos de deslocamento mesmo, insistir com os garotos, o cotonete, cara, a gente precisa desenvolver isso. Agora, é muito mais fácil passar de toque. Então, a gente acaba adaptando o garoto nesse sentido, né? É, então a gente trabalha nesse aspecto aí, acho que é o maior desafio. E, obviamente, o bloqueio, porque a gente está mudando um pouco o que todo mundo faz, né? Com relação ao tempo, acho que vai muito do atleta. Porque tem atleta, por exemplo, o Birigui não quer passar de toque em hipótese alguma, e ele tem 18 anos, cara. E a gente não conseguiu convencê-lo. E ele não faz. E ele tem 18, 19, 20 anos, né? E aí você chega para um Borges, por exemplo, esse ano aqui, e a gente mostrou para ele que os números seriam muito melhores se ele fizesse. E olha que é o Borges, né, cara? Ele tem uma manchete que poucos no mundo aí tem. Ele aceitou. E ele fazia. Então vai muito da postura do cara. O argentino, por exemplo, que era um especialista de passe, o Martinez, que eu trabalhei esse ano, não queria fazer nada de toque, só queria fazer tudo de manchete. Por quê? Porque o cara domina. Então, é muito do gosto do cara. Agora, eu acho que a gente tem que desenvolver um pouco, voltar lá atrás um pouco, melhorar essa mobilidade do atleta aí, porque a gente está muito, muito parado, na minha opinião. Está tocando um pouco na bola. Então, vamos lá. A importância da preparação psicológica nas suas equipes, tanto seleção como clube. Como é que essa ferramenta informação, como é feita a preparação das suas equipes com relação à parte psicológica? Eu acho que isso é um trabalho muito bacana. O Serenini lá desenvolve um trabalho com a gente na seleção, nas seleções, ele já está há muito tempo lá, né? Eu diria que contribui bastante. Se você me perguntar se é ideal, óbvio que não é, porque ele não tem a carga de trabalho que talvez ele precisasse ter para poder desenvolver um trabalho melhor. Mas volto a repetir, né? A nossa realidade, eu não estou aqui criticando ninguém. Estou falando que é importante, eu acho que é legal, nessa faixa etária é importantíssima. Ele nos dá alguns feedbacks muito interessantes. A gente, esse ano, por exemplo, tinha o Lucas, um atleta do Minas, que é um fenômeno fisicamente, mas sofria bastante emocionalmente, né? Evoluiu alguma coisa, chegou a ser titular, chegou a ser, não, foi titular no Campeonato Mundial, com uma evolução muito bacana, principalmente aqui, principalmente emocional, né? Porque o cara é um monstro fisicamente, salta 1 metro e tanto, pega a bola lá em cima, mas de vez em quando dá uns apagões, talvez natural da idade dele, mas a gente não podia ter apagão durante o Mundial, né? Então, eu acho que são trabalhos muito interessantes. A gente faz. É muito interessante a gente conhecer o perfil de cada atleta. Quando a gente começa o nosso trabalho, principalmente no primeiro ano que eu recebo os garotos, agora a gente vai receber uma geração que está subindo aí. Então, é interessante entender o perfil psicológico de cada um, como que eles respondem, e eu acho que esse trabalho é fundamental. Para mim é sensacional e me ajuda bastante a lidar com eles no dia a dia. Quem gosta de levar esporro, quem gosta de se conversar, quem gosta disso, essas são características que a gente precisa conhecer esses jovens e às vezes a gente não tem tempo para isso, tem que ir direto ao ponto. E o trabalho com o psicólogo é muito importante.
Qual é o fundamento que a seleção sub-21 tem encontrado mais dificuldade nos mundiais e como trabalhar em cima disso nos próximos anos? E aí o treinador pede exemplo de exercício. Por exemplo, a gente jogou esse último Mundial onde a gente dominou a Rússia. A Rússia é um time grande, como sempre, né? Leonardo, time enorme, tem um oposto de 2 metros e pancada e ágil, bom pra caramba. Mas sofria muito no passe e a gente quebrou os caras no saque. No saque float a gente acabou com eles. Tanto é que a gente tirou o líbero. Pela primeira vez eu vi alguém substituir o líbero e tirar o líbero do campeonato. A gente matou o russo ali. Nós jogamos contra a Itália e eles foram vice-campeões. Na minha opinião, o melhor time era o italiano. O melhor time era o italiano. Perderam a final para o Irã, mas para mim era o melhor time. Não sei se algum de vocês participou aqui da reunião com o Renan e o comentário que eu fiz para o Renan cara, o oposto tem 1,80 m e o ponteiro 1,80 m. Então, assim, são craques de bola. Os moleques jogando, cara, eles abrem o livro. E bola para cá, bola para lá, bola para cá, subiu duplo, ele trabalha, não subiu duplo, ele bate para dentro, ele larga. Tem todos os golpes, todos os golpes. E acima de tudo, é um time malandro. Por quê? Porque lá tem o que o Zé Roberto falou na reunião dele. Não sei se agora vão continuar, mas até então tinha o tal do Clube Itália, onde os jogadores jogavam. A Superliga deles lá, a B, eu acho. Então, os caras estão mais prontos para tomar essas decisões, né? Então, o sistema deles ofensivo era sensacional. Aí vem o Irã, que, cara, não quero entrar no mérito aqui, mas eu acho que esses caras não são juvenis. Né? Tem jogadores ali que são titulares de equipes europeias adultas e muito fortes. Assim, outro patamar. Então, a pancada no saque era diferente, a porrada no ataque era diferente e completamente diferente. Então, nós chegamos lá, o nosso time. Acho que a gente pode melhorar muito no saque. Acho que a gente pode melhorar muito nessas tomadas de decisão nossa na hora do ataque. O nosso sistema ofensivo ainda não foi o que poderia ter sido, ou ser, né? Então, o nosso grande desafio é esse, melhorar, incrível que pareça, o nosso sistema ofensivo. O que você Mais uma faz? aí. Tem alguém com o microfone aberto? Acho que já foi, né? Com relação à defesa, como é que você faz a flutuação dos atletas com relação ao passe A, B e C do adversário? A gente trabalha numa posição mais assim. Tem que ter um quadro para te explicar mais ou menos, né? Mas ocupando, por exemplo, nas categorias de base, ainda é difícil encontrar aquele cara que tira bastante, né? Com a bola mais angulada. Então a gente vai em cima da puxada. O cara puxou a 7, a gente concentra um pouco mais a defesa ali, nos passes bons, né? Nas bolas altas, a gente deixa o cara solto para tá todo mundo dando no dedo. Jogar contra argentino, por exemplo, é diferente. A gente já bota um cara lá embaixo. Então a gente vai definindo essas situações. Assim, o ideal é a gente construir padrões, né? E depois as exceções a gente trata como exceções, mas o nosso padrão é um. A gente defende dessa forma, mais parado, mais em bloco, ocupando espaço ali. Não tem assim algo diferente demais. O que a gente faz diferente na defesa é essa questão do domínio. A gente treina o cara a ter o domínio da bola, né? E a queda lateral para o recurso de uma largada. Como, como que você treina a recepção do saque misto, o flutuante de viagem, para tomada de decisão do atleta? O híbrido, né? Esse saque é uma desgrama mesmo.
Isso aí não pode ter preguiça na hora de deslocar. A gente joga com a linha de passe mais avançada e se sentir que o cara tirou a força, ou ele vai dar porrada, você tem que recuar um pouquinho mais rápido. Então, eu não gosto de trás para frente, não. Eu prefiro de frente para trás, para a gente dominar. Óbvio que é uma posição menos avançada do que um float puro, né? Quem mais? Tem mais alguma? Tem várias. Com relação à recepção de manchete, você vem de um tempo em que a técnica era muito apurada, mesmo com os trabalhos tendo evoluído bastante, hoje você vê a mesma qualidade nessa nova geração? Eu vejo que o trabalho diminuiu muito, né? A gente repetia, poxa, a gente treinava 2, 3 horas de passe todos os dias, muita manchete, né? Tirar o corpo, puxar, né? Tirar a perna contrária, puxar, e isso tem que treinar muito e repetir, 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 repetir. Nossa realidade hoje de treino na base, pode ser que eu esteja enganado, mas não sei se tem time treinando mais de 1h30, 2. Não porque não querem, é porque não conseguem às vezes, não tem ginásio disponível para fazer isso com todas as categorias. Então, assim, na minha opinião, tinha que fazer uma construção melhor desses jovens que estão subindo aí, principalmente de perna. Eu sinto que tá todo mundo querendo passar de braço. Cara, passar de braço nem o Nauber passava. Eu só vi passar de braço o Bernard e o Tandy. Mas ninguém. O resto tem que mexer as pernas. O Escada, por exemplo, vê o Escada jogando. Cara, ele tá sempre atrás da bola. Então, o jogo de perna dele é sensacional. Com a força do saque aumentando cada vez mais, é uma tendência a fazer com que o oposto treine cada vez mais e no viagem fique numa linha de 4 passadores? Você é uma opção quando o cara tem o trejeito, né? Quando ele tem um pouco dessa capacidade. Os americanos, por exemplo, né, usaram durante um tempo aí com o Anderson, porque o cara já foi passador, essa coisa toda, já jogou, eu acho. Mas não vejo isso como uma solução assim que nós deveríamos adotar. Eu vejo muito mais a leitura. Aonde que é a força do cara? Difícil você ter um cara que dá porrada nas 3 posições. Então, isso a gente sabe, a gente vê, tem estudos. O Henrique está aí, o estatístico, o Thiaguinho, vocês têm o estatístico de vocês sabem, cara, o cara dá porrada nos 3 é difícil. Então, essa leitura e essa preparação para a recepção, ela é importantíssima. Não pode ter a dúvida de quem que é o meio e você tem que proteger o lado que o cara é mais forte. Então, eu vejo assim, no saque porrada. E outra coisa, né, eu falei lá do treinamento do domínio de bola. Saque de porrada é defesa, cara. É jogar a bola nos 3 metros. E aí é mão de fora, mão nos dedos, o levantador chega, arruma e alguém vem dando. Não tem esse negócio de querer passar saque a 120 por hora na mão, cara. Não é fácil, não. Acho que são outros tempos aí, os sacadores são outros, a pancada tá muito grande. Então é jogar assim. Como é feita a marcação dos bloqueadores das extremas? É aquilo que eu falei. Para mim não tem esse negócio de mão. Ou é um, ou é dois. Eu treino da seguinte forma. Eu treino essa variação da bola. A bola chegando mais próximo da antena e a bola encurtando. A tendência das bolas de maior distância são sempre encurtar. Se vocês prestarem atenção, né? Muitas delas até de propósito. O cara já vinha rasgando na diagonal. Então, a leitura da base, fazer essa leitura, se a bola vai ser curta ou se ela vai chegar na antena, é importantíssima. E depois, se o cara tem um corredor. Se tem um corredor, eu chego na bola. Se ele não tem um corredor, eu paro antes. Mas muitas vezes a gente está fazendo a marcação, o central está fazendo a marcação que a base tinha que fazer. Aí abre uma avenida pro cara.
Entendeu? Então, eu coloco uma mesa um pouco maior. No caso, a gente tem estrutura em Saquarema para fazer isso. Eu não sei se os clubes que vocês estão têm, vocês podem, mas vocês podem botar duas. Trabalha só um lado da quadra por enquanto. Bota duas mesas uma do lado da outra, onde o cara que está em cima da mesa, ele pode mudar a posição dele, mais próximo da antena ou mais fechado. E aí o ponteiro tem essa noção, né, também com o levantamento. Treinar com o levantamento é bem diferente do que o cara lançando a bola. Agora, é mais perigoso com relação a quebradeira, essa coisa toda. Você tem que ter um braceiro ou você tem que ter uma qualidade ali em cima do plinto legal. Senão você machuca o cara. Você comentou aí do uso do radar, né? E aí a pergunta é: vocês mantêm um controle diário, né, de treinamento do saque dos caras? Eles podem acompanhar a evolução do saque deles, de potência, etc e tal? Sim, a gente criou essa planilha. Ela é feita, o nosso estatístico, no caso aí, o Thiaguinho da seleção e o Tobias no Sesc, eles faziam estatística do treino inteiro. Durante o treino, por exemplo, a gente tinha aqui no Sesc, por exemplo, tinha o Damião, que era o preparador físico. Durante a movimentação, ele não tinha uma função, óbvio, física, e aí ele ficava com o radar. E ele passava pro Tobias. Toda a marcação da velocidade que a gente ia fazendo no treino, não só no treino específico, mas na movimentação também. E depois, lógico, durante o jogo, a gente pega a nossa velocidade e a velocidade do adversário. Por que pegar do adversário também? Para você treinar teu passe. Para você ter sempre parâmetros de quanto que o seu adversário está sacando. E aí a gente usava a maquininha de saque, né? E a gente conseguia regular a velocidade do saque a 105, 110, 100 e quanto, sei lá, que é a questão da tecnologia hoje em dia. Quanto tempo os atletas dedicam por semana ao condicionamento físico e qual a variação desse tempo de acordo com o período da preparação? Todo dia, né? A gente faz lá, nesse período mais específico, principalmente no começo, um pouco menos, porque até todo mundo, né, tem muito sintoma de dor muscular no começo para adaptação do trabalho. Mas a partir do momento que existe já uma conformidade, uma unidade, a gente gosta de trabalhar, às vezes, 4 períodos. Então, manhã, tarde, um dia inteiro de folga. Manhã, tarde, um dia inteiro de folga. Às vezes a gente dá até 1,5, que é sábado e domingo. Então a gente vai dosando de acordo, óbvio, com o feedback dos atletas, né? Em alguns momentos a gente fez 3-1, então manhã, folga à tarde. Então a gente pode criar esse de acordo um pouco como, por exemplo, nessa primeira fase, a gente não salta. Então, a preparação física faz em 2 períodos, porque de manhã a gente faz circuito na praia, na areia, né? No Saquarema a gente tem ali as quadras, e à tarde é mais parte física, ou um específicozinho de bola com algum ou outro, mas muito pouco. A gente dá muita ênfase à parte física, principalmente no começo. Gente, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, e aí, mas podem mandar no chat que o que não for respondido, depois eu mando por e-mail para vocês, tá? Eu entro em contato com o Giovanni. Nas categorias de base, são feitas reuniões sobre a importância de analisar o adversário e criar estratégias? E qual a aceitação e entendimento deles, já que estão em formação ainda, e nem todos são exponentes em seus clubes? Acho que faz parte de um processo de aprendizagem deles, né? Certamente, quando eles chegarem nos seus clubes, eles vão passar por processos parecidos, porque vão ser feitos estudos, então faz parte de um processo de aprendizagem deles. A gente faz sim. Óbvio que a quantidade de informação que a gente passa para eles é menor, né? Então, assim, a gente sai com uma estratégia de fazer algo, óbvio, e assim, o maior desafio, na minha opinião, de trabalhar com jovens é fazer com que eles tenham disciplina, que é algo inerente de um jovem, ser meio indisciplinado, né? Querer resolver as coisas por conta própria. Quando ele entende que existe um plano para a gente ganhar do adversário e que esse plano
precisa da disciplina deles. Esse é o ensinamento que a gente tem que ter. A gente estuda assim. Existe aí algumas ferramentas novas que os clubes e até um acordo entre as nações de que todos os jogos que as seleções fazem no mundo, elas teoricamente são obrigadas a colocar nesse provedor. Então você pode puxar aí jogos da Europa, jogos de todos os países que são sérios, né, que colocam, mas a maioria vem colocando. E a gente tem muito material. Quando a gente chega lá no Mundial, a gente tem um material razoável sobre as equipes. Essa questão, por exemplo, do líbero, que a gente foi sacar no líbero, foi assistindo. A Itália fez com a Rússia, antes do Mundial, 3 amistosos. E nós tivemos condição de assistir esses amistosos. E a gente aí caiu a ficha. Pô, cara, esse livro aí ele é inseguro, porque a Itália ia para cima dele e ele não segurava. E a gente usou no Mundial e nos ajudou. Vamos para a última pergunta aqui, do Gustavo. Como ensinar um jovem central a ler o levantador adversário? É também um processo de aprendizagem. Precisa ser construído isso, né? Fazer exercícios onde tem a percepção, fazer aqui ele ter a visão periférica, tudo também é exercício, faz parte, né? Você pode botar alguém aqui se mexendo, essa coisa toda. Para você, ele está falando do bloqueador, né? Do levantador olhando o bloqueador adversário, é isso? Não, eu entendi que ele está falando ensinar o central a ler o levantador adversário. Ah, tá. Não, eu estou falando ao contrário. É, A gente trabalha da seguinte forma: ou a gente ajusta para a primeira bola, então você está sempre cercando alguém. O cara puxou a 7, o central já dá um ajustezinho para 7, mas ele fica parado a uma distância que ele consiga chegar para trás e para frente. Né? É por isso que tem que ter esse jogo. É um ajuste pequeno, mas é um ajuste que aproxima ele dessa 7. O cara puxou a pose, sei lá, eu tenho uma base grande aqui na minha esquerda, eu não preciso ajustar tanto, porque o cara está parado aqui. Então eu vou só compor o meu bloqueio e eu chego bem nas outras. Vai depender muito da tua estratégia que você quer mudar. Vai dependendo do passe. Né? Então você vai eliminando. Tem um sacador atrás de você que é uma mula, que vai vir dando a 120 por hora. Cara, eu já estou preparado para correr, eu não preciso ajustar, porque a chance de ter um passe quebrado é enorme. Ah, não, vou fazer ter um float que a chance de ter primeira é enorme. E aí sabe, assim, a questão é muito mais sobre a distribuição. A gente tem estudos sobre a distribuição, a gente procura. Uma das coisas que o Bebeto mais falava e uma das coisas que mais ele compartilhou comigo é isso. Cara, você precisa estudar o levantador até você descobrir qual a característica dele. O que ele gosta de fazer nesse momento, o que ele gosta de fazer naquele momento. Só que isso também não é muito simples. Você pega aí um William, você pega aí um Bruno, ele joga num jogo de um jeito, no outro ele joga de outro, depois ele faz outro e ele sacaneia os centrais. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente vai em cima de padrões. Pode jogar contra qualquer levantador do mundo, eu tenho o meu padrão. Né? No todo, eu faço isso. Depois eu trato as exceções, que são opções que eu posso fazer. Mas como que eu jogo? O meu sistema joga de que forma? Assim, ajustando, parando, tentando tocar. Bem, gente, estouramos o tempo aqui, tá? Eu queria agradecer ao Giovanni, primeiramente, aí pela disponibilidade, pelo bate-papo. Eu acho que foi bem proveitoso, né? Principalmente com relação às perguntas. A gente vê que tem muita pergunta interessante. Enfim, a gente está aqui lidando com treinadores de todas as categorias e a gente sabe que está falando para todo o Brasil aqui. Então, é muito interessante te ouvir o que você faz na seleção sub-21 e ter essa troca aí com todo mundo, tá? Eu queria agradecer também a participação de todos e dizer que a gente está aberto a recebê-los no CDV sempre que vocês solicitarem via federação estadual de vocês. A gente tem alguns que o Giovanni abriu aí falando, vocês têm que tentar sugar o máximo de informação desses caras, né? E tanto o Zé quanto o Renan, quando falaram aqui para vocês,
se colocar à disposição, assim como o Giovanni está fazendo agora, e tenho certeza que os nossos outros treinadores e profissionais, não só treinadores, nossos preparadores, fisioterapeutas, todo mundo está aberto aí a recebê-los e trocar informação, tá? Então, mais uma vez, obrigada, Giovanni, obrigada a todo mundo aí. Por favor, lembrem que amanhã a gente tem no YouTube às 20 horas o nosso programa lá no canal do Vôlei Brasil com o Giovanni, Tandy, Maurício e o Zé. E na segunda-feira também no canal do YouTube às 20 horas com as duas duplas de 96 de Atlanta de praia, tá bom? Giovanni, passa a palavra aí para você se despedir do pessoal. Joia, eu que agradeço, Júlia, Rada, todo mundo, Toroca, pela oportunidade. Primeiro, pela oportunidade de estar como treinador da Seleção Brasileira Juvenil 21, porque é algo que eu tenho muito carinho e muito orgulho de fazer parte desse processo todo aí. E também dizer a todos, a gente não tem, assim, não tem a pretensão de dizer que sou melhor que alguém, pelo contrário, eu estou em constante evolução, eu acho que isso deveria ser todo mundo assim, e acho que todo mundo um pouco. Acho que a gente está vivendo um momento onde está nos permitindo aprender mais, né? Porque está tudo parado, não tem o que fazer. Então, meu amigo, é aprender, é ser cara de pau. Outro dia eu participo de um grupo de treinadores e nesse grupo está o Marcelo Mendes, que é o treinador do Sada e da Argentina. E ele me falou um negócio que eu achei sensacional. Ele falou, Giovanni, outro dia eu recebi uma mensagem, eram 7 treinadores argentinos, criaram um grupozinho entre eles e me pediram para falar durante meia horinha de um tema específico. Então, assim, cara, a gente precisa ter essa cara de pau. A gente que quer ser melhor, a gente que quer aprender, a gente precisa ter essa cara de pau. Entrar em contato aí com esses papas aí não é tão difícil como a gente acha. Tem muita gente aí nas redes sociais respondendo as nossas perguntas. Então aproveitem. Vamos aproveitar. Vamos crescer nesse período. Certamente, quando a gente tiver a oportunidade de estar na beira da quadra de novo, a gente vai estar bem melhor. Tá bom? Fique com Deus aí. Saúde para todos. E estou aqui sempre à disposição de vocês. O que der e vier. Boa noite. Falou, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Roberto, abração, Roberto. Obrigado. Parabéns, Júlia, Giovanni. Rada. Obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Ramé, Júlia, tudo bem? Até mais, velho. É para sair, não é para conduzir outra reunião, não, tá? Desliga o microfone do Roberto e do Carlão, pelo amor de Deus, gente. Lázaro, derruba o sistema, Lázaro. O sistema, Lázaro, que é teu aniversário. Carlão, Valdé. Boa noite a todos. Fica com Deus aí. Gigi. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Júlia. Boa noite, Silda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Boa noite, Valdé. Boa noite, querido. Uma água de coco aqui. Bora, amigo. Separa aí, separa aí. Bora, Beré, um churrasco de bode. Não, o beré é comer, rapaz. Comer lá um abará e um acarajé. Larissa, boa noite, um cheiro. noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Valdé, um abraço. Um abraço a todos os amigos aí. Tudo de bom, até breve. Muito obrigado. Fernando, grande Fernando. Tudo bem, Valdé? Tudo, amigo. Prazer te ver. Eu também. Oportunidade. Vamos aqui. Demais. Tá bom. Boa noite, professor Tiago, coordenador de esporte da Rede Cuca, em Fortaleza. É isso? E aí, Valdé? Opa, tudo bem, querido? Como é que você está, Luiz? Tá calado hoje por quê? Pois é, rapaz, o Carlão, não sei o que.
Exatamente, puxou a orelha dele. Foi. Foi agora. Valeu, Thiago. Muito bom. Esse também. Faz o dia, Carlão. Foi bom, né? Foi bom, graças a Deus.